Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir também a Escritura, Romanos 1, vamos ler o versículo 16 e 17. Esse é o nosso texto hoje. Os irmãos encontraram? Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, tua santa palavra, que nos ensina tantas coisas importantes, que nos instrui à salvação, também à santificação, a uma vida que glorifique o teu nome. E esse santo evangelho revelado, Senhor, nesse texto, seja para nós mais uma vez exposto nessa noite. Que o Espírito Santo o aplique aos nossos corações, que o Espírito Santo aplique a nossa vida por inteiro, que o teu Espírito Santo fale aos corações do teu povo aqui, também ao coração daqueles que não te servem, possivelmente estejam aqui ou assistindo esse sermão posteriormente. Que o teu evangelho penetre os corações, que o evangelho salve também aqueles que podem estar na igreja, que podem até estarem arrolados ao rol de membros, mas não possuem salvação em Jesus. Que o teu evangelho entre, penetre, transforme, e somente este evangelho seja nosso guia, somente este evangelho seja nossa âncora de salvação. Nós pedimos a Ti que nesta noite o Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, o nosso coração. Pedimos a Ti que a pregação seja clara, seja direta, seja objetiva e fiel às Sagradas Escrituras. Que ela não profane o texto, que a pregação não desvie, Senhor, a atenção do Teu povo para outro Salvador, para outra palavra, nem para outro evangelho. E que o Teu povo esteja certo de que o Senhor falou no nosso meio mais uma vez, por meio da exposição das Escrituras. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós chegamos a uma parte importante do capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, são, podemos dizer assim, o sumário de tudo que Paulo irá tratar no restante da epístola. A epístola aos Romanos tem como tema central a justiça de Deus para a salvação de pecadores. E basicamente é isso que Paulo já está apontando nesses dois versículos. Esses versículos, especialmente também o versículo 17, foi aquele que, na verdade, foi a virada de chave na mentalidade de Lutero a respeito da justiça de Deus ou da justificação pela fé. Em outra ocasião, eu disse aos irmãos aqui na igreja que o que diferencia os protestantes de outras tradições cristãs é exatamente essa doutrina, a justificação pela fé. Não é porque nós não temos santos pendurados nas paredes. Não é porque nós não temos transubstanciação na mesa da Eucaristia. O que diferencia radicalmente a fé protestante de outras tradições cristãs, como o romanismo, é, de fato, a doutrina da justificação pela fé. E também diferencia os protestantes reformados de outras tradições evangélicas, uma vez que entendemos, basicamente, o que a justificação pela fé é na Escritura, nós seremos levados à compreensão de que Deus é soberano para a salvação e de que não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, senão pela ação soberana de Deus, estabelecida e decretada desde toda a eternidade.
O homem não pode ir a Deus e salvar-se. Ele não pode convencer a si mesmo de que ele precisa de uma religião. Então, aqui, nós, de imediato, mesmo antes de entrarmos no texto, podemos já aprender algumas coisas a nível prático. Por exemplo, é comum nós observarmos nas igrejas muitos pais que direcionam os seus filhos para a igreja, para a escola bíblica dominical, para o culto, mas eles mesmos não estão preocupados em estar lá. Eles mesmos não estão preocupados em ter uma constância e seguir com a sua família e com seus filhos para a casa de Deus. Eles julgam que o evangelho é bom para seus filhos, mas não bom para eles. Que a igreja é boa para os seus filhos ou para os seus sobrinhos, mas não é boa para eles o suficiente. Aqui nós aprendemos que não basta apenas dizermos que há certo benefício em estar na igreja, há certo benefício em ter uma Bíblia em casa, há certo benefício em professar a fé protestante. A grande questão não é essa. Deus não chama os homens para um compromisso com instituições, para um compromisso com estética, para o compromisso com uma religião aparente. Porque no nosso tempo já vivemos um modo de ser evangélico diferenciado. Já temos evangélicos não praticantes. A Bíblia nos ensina que se nós conhecemos a Cristo, viveremos para Ele. Viveremos por Ele, para a glória dEle. E é impossível servir a Cristo sem amar a igreja. É impossível amar a Cristo e odiar o seu corpo, visto que a igreja é o seu corpo. Mas vamos penetrar nesse texto e vamos entender algumas coisas. É necessário que aqui nós compreendamos algumas palavras-chave importantes no pensamento de Paulo. A primeira delas é salvação. O que é salvação aqui para Paulo? Aqui, o contexto que Paulo nos dá é que a salvação é um livramento da ira de Deus. A salvação é a libertação do pecado. Ser salvo não é uma ação humana, mas um ato divino. Somente Deus tem poder de fazê-lo. Na primeira frase que eu disse aqui, afirmando que a salvação é um livramento da ira de Deus, esta é uma coisa que precisa estar clara diante dos nossos olhos e que Paulo vai mostrar isso em todo o livro de Romanos, especialmente a partir do versículo 18. Veja o versículo 18. O texto diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Circula no meio evangélico mundial e também brasileiro de que Deus é amor. E este Deus que muitos protestantes pregam não é o verdadeiro Deus. Deus não pode se irar. Para eles, Deus é um ser tão amoroso e somente amor que nele não pode ter ira. Esse Deus que essas pessoas estão defendendo não é o Deus das Escrituras, é um monstro, é um ídolo, é um Baal que eles têm criado. Porque se Deus existe e ele é amor de fato, como a Bíblia diz, ele também é santo e deve ser santo e precisa ser santo. E se Deus é santo e o homem é pecador, não há como Deus não se irar contra o pecado. Porque o pecado é uma afronta a Deus. O pecado é o homem dizendo que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus. O pecado é o homem dizendo que está disposto a viver em rebelião contra Deus. É o homem dizendo que está disposto a ser inimigo de Deus. Então, como Deus não irá se irar contra o pecado? Esse Deus que muitos têm pregado, que é somente amor e nele não há ira, não há justiça e não há santidade, não é o Deus das Escrituras. Fuja desses pregadores. A salvação é o livramento da ira de Deus. A condenação eterna não é alguém sendo atormentado pelo diabo no fogo do inferno. A condenação eterna é a penalidade, ou as penas eternas, onde a ira de Deus será derramada ininterruptamente durante toda a eternidade. Não haverá nenhum segundo sequer que aqueles que se perderam nos seus pecados e estarão na perdição eterna, não há um segundo sequer que eles não sejam lembrados que estão sendo julgados, punidos pela ira de Deus. A ira de Deus é santa, justa.
A ira de Deus é Deus dar àqueles a oportunidade deles pagarem as suas dívidas pecaminosas no inferno. E qual é a grande dificuldade? Eles nunca conseguirão quitar essa dívida. Na perdição eterna, o homem perdido, o ser humano perdido, nunca conseguirá quitar a dívida que tem com o Todo-Poderoso. Então, eternamente ele estará sendo penalizado pela ira de Deus, inclusive o próprio diabo. O próprio Satanás será penalizado pela ira de Deus no lago de fogo, como diz as Sagradas Escrituras. A segunda coisa que nós devemos entender aqui nas frases de Paulo é quando ele diz todo aquele que crê. O que significa isso para Paulo? Crer é fundamental para ser salvo. Alguém precisa crer para ser salvo. É por meio da fé somente que o pecador é salvo, que ele é justificado. Embora o ato de salvar seja uma ação divina, o homem deve crer na mensagem do Evangelho. E esta é a minha exortação nesta noite para aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, que não professam a fé no Filho de Deus, que não vivem para Ele. Professar a fé em Jesus não é apenas dizer que acredita nele. Se você diz que tem fé em Cristo, então você deve viver para Cristo. É isso que a Escritura nos ensina. Se você diz que acredita em Cristo, isso não é sinônimo de crer em Cristo. Isso é o que a Escritura nos ensina. Você pode crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode crer que Jesus é o Messias, que ele veio, que ele morreu e que ele ressuscitou. Mas isso não é crer em Cristo. Crer em Cristo é depositar e dedicar toda a sua vida ao Salvador. Todo aquele que crê, esta é a única forma de salvação. Justiça de Deus é outro termo que Paulo usa aqui. No versículo 17, isso está relacionado a três coisas, basicamente. A primeira coisa é que essa justiça é um atributo moral de Deus, que fala de sua retidão, de sua fidelidade a si mesmo, ao seu pacto, ao que ele mesmo determinou. Esta é a primeira resolução e significado desse termo. O segundo significado desse termo, que é o que Lutero entende, é que é o ato justificador de Deus pelo ímpio. A humanidade aprisionada no pecado, que é impossível então de ir a Deus sozinha e ser salva, recebe de Deus justificação, ou seja, Deus inocenta o culpado. Deus o declara inocente por meio de um pagamento de preço, a morte do seu filho. Deus, Filho, recebe toda a punição do criminoso, do transgressor, do pecador, recebendo toda essa punição, vencendo a morte e ressuscitando, proporciona então ao pecador imputação, ou seja, Jesus acredita sobre o pecador a inocência, a possibilidade agora de ser chamado justo, não porque o pecador tem capacidade de ser justo, mas porque Cristo o declara assim por meio de sua obra sacrificial. Este é o significado também de justiça de Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é quando também se refere à questão moral daqueles que recebem a justificação. Eles agora são justos. Então, eles não recebem apenas a salvação, mas eles vivem como salvos. Vivem como redimidos, educados na graça de Deus, porque são justificados por Deus. A outra expressão que nós observamos aqui no verso 17 é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Esse ponto tem total relação com o que Paulo diz anteriormente. Ele diz que viver aqui de fé em fé é viver em fidelidade a Deus e ao seu evangelho como um justificado. Muitos usam esse termo para justificarem suas irresponsabilidades na vida, dizendo que o justo vive pela fé e não se importam em organizar-se, mas acham que esse texto significa que dar a eles condição de viver irresponsavelmente no mundo que Deus criou, invocando o nome de Deus em vão, dizendo que o justo vive pela fé.
Justo viver pela fé não significa alguém que compra e não paga. Justo viver pela fé não significa alguém que entra numa transação sabendo que não vai ter condições de cumprir o seu contrato ou a sua palavra. Isso não é viver pela fé. Isso é viver irresponsavelmente. Viver pela fé aqui não tem a ver com isso. Viver pela fé aqui tem a ver em viver em fidelidade ao Evangelho de Deus. Então vamos para o texto. Vamos para cada parte desses 2 versículos. Veja o versículo 16. Volte seus olhos para ele agora. Pois não me envergonho do Evangelho. Temos algumas possibilidades de interpretação nessa frase de Paulo. Alguns vão interpretar de forma psicológica. A ideia aqui seria o seguinte: Paulo está escrevendo para uma igreja que está no centro do Império Romano, a capital do Império Romano, Roma. Uma cidade que herda toda uma cultura grega. E ali se tinha uma alta consideração pela intelectualidade grega, pela política também vinda da Grécia. Então, Paulo sabia que ia entrar numa cidade, numa cultura de condição intelectual muito elevada e que o evangelho seria menosprezado. O evangelho seria alvo de vilipêndio, de vexame. Então, esses intérpretes dizem que a palavra aqui para envergonhar usada por Paulo tem a ver com isso. De Paulo dizer que vai a Roma, ou deseja ir a Roma, mas não se envergonha da mensagem da cruz. E não há nenhuma pressão cultural em Roma que faça ele se envergonhar da cruz. É uma interpretação muito interessante. E olha para a postura psicológica do apóstolo e tenta dar uma resposta ou tirar uma resposta de Paulo a esses desafios culturais. Mas parece que não é só isso que Paulo está dizendo. Eu gostaria de convidá-los a irmos para Isaías, capítulo 50, versículo 4. Nós não devemos esquecer de que Paulo é um mestre da lei. Ele é um doutor na lei. Nós não devemos esquecer que o que está regendo a teologia de Paulo em Romanos é o Antigo Testamento. Paulo tem o Antigo Testamento na mente. Nós vamos perceber mais à frente, quando assim chegarmos no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, quando Paulo aprofunda a doutrina da justificação, que ele vai trabalhando com o livro de Gênesis, especialmente no capítulo 4, usando a narrativa de Abraão para ensinar a respeito da justificação. Assim ele faz em Gálatas também. Então, quando Paulo trata sobre justificação, ele está com o Antigo Testamento em mente. Capítulo 50 de Isaías está tratando, como os irmãos podem ver aí na epígrafe do capítulo, sobre o servo do Senhor, o ultrajado mais fiel. A partir daqui, na verdade, desde o capítulo 44 para frente, nós já temos vários indícios de profecias a respeito do Messias. Vários apontamentos a partir desses capítulos mostrando Jesus e profecias a respeito de Jesus. Aqui no capítulo 50, não podemos negar que o texto está falando de Jesus. E veja o versículo 4 até o versículo 9, o que o texto diz na fala do profeta. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo?
apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quando nós lemos esse texto, em muitos momentos aqui, nós nos lembramos da cruz, dos espancamentos que Jesus sofreu, do desprezo que ele sofreu, especialmente no verso 7, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Ao que tudo nos indica, é esse texto que está na mente de Paulo. Esse texto não é direcionado a Paulo especificamente. Ele é relacionado a Cristo. Mas Paulo é um instrumento de Cristo. Veja que esse texto fala da proclamação de Cristo a respeito das verdades eternas de Deus. Veja o verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que saiba dizer boa palavra ao cansado. Isso fala da missão da pregação do Cristo. Paulo é um mensageiro desse Cristo. E sabe que se Cristo, que é a própria palavra, sofreu, cabe a ele também suportar qualquer sofrimento por causa da palavra. Volte comigo para Romanos e relembre comigo um texto do nosso último sermão, no versículo de número 14. O texto diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Posteriormente ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Ele está dizendo aqui que pagará qualquer preço necessário para pregar o evangelho entre os romanos, mesmo que seja desprezado e seja alvo de sofrimento. Paulo está disposto a pagar o preço de ser fiel a Deus. Não me envergonho do evangelho. Aqui nós aprendemos também que podemos considerar questões relacionadas ao impacto psicológico de Paulo em culturas avessas ao cristianismo. E podemos aprender também muitas coisas relacionadas a nós. Você tem se envergonhado do evangelho? Você assume de fato a identidade que você tem em Cristo? Ou para você ser evangélico, essa palavra é tão vaga no nosso tempo. O termo evangélico é tão vago no nosso tempo. Até o termo reformado é tão vago no nosso tempo. Porque as aberrações que temos visto em nome daqueles que se dizem evangélicos e reformados é algo terrível. O problema não está nos termos. O problema está nas atitudes de pessoas que carregam esses termos. Você tem se envergonhado do evangelho ou você tem estado consciente e disposto a sofrer o que for necessário por causa de Jesus? Ou você tem tentado constantemente apenas viver em busca do seu bem-estar, dos seus sonhos sendo realizados, de paz humana? Ou você tem estado consciente que sim, seguir a Jesus, servir a Jesus, pode ser um sinônimo de se passar anos debaixo de sofrimentos, de desprezo, de afronta, de abandono? Verdadeiramente você entende de que isso pode ser a vida de um discípulo? E você pode afirmar, diante dessa realidade, eu não me envergonho do evangelho. Eu rogo que o Senhor use minha língua para testemunhar da sua grandeza, da sua eternidade, da sua bondade. Eu não me envergonho do evangelho. Você pode dizer que não se envergonha do evangelho quando a enfermidade assola sua família, sua casa, quando o câncer invade, quando a dificuldade financeira prevalece. Você pode continuar dizendo, não me envergonho do evangelho. Você pode continuar dizendo isso quando
sua vida pode estar em risco de declínio profissional, e você pode afirmar: eu não me envergonho do Evangelho. Você pode afirmar isso, ou o Evangelho para você tem sido algo negociável, e você ainda tem dito depois dessa negociação: Deus sabe do meu coração. O pior é que Ele sabe. O pior é que Ele conhece muito o seu coração. E sabe de toda a podridão que nele está. Deus sabe da minha sinceridade. Essa é uma frase que a gente deveria pensar 4 vezes antes de dizer. Porque Ele sabe mesmo da nossa sinceridade. E sabe mesmo das nossas mentiras. E profundamente conhece as nossas intenções. Nós podemos fazer coisas boas com intenções erradas. Nós podemos até cumprir um mandamento externamente, mas interiormente com a intenção errada. É por isso que a Escritura fala constantemente disso. Observe, nós lemos todos os domingos os 10 mandamentos. Então, você tire um dia nessa semana, leia os 10 mandamentos e leia o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Jesus está trabalhando ali com os 10 mandamentos, mas todos por uma perspectiva interior. Os 10 mandamentos nós temos: não adulterarás. Jesus disse: se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você adulterou. Veja que ele está trabalhando internamente. Os 10 mandamentos nos dizem assim: não matarás. João vai dizer na sua epístola: se você fala mal do seu irmão, você assassinou. Perspectiva interna. O mandamento tem sempre uma perspectiva externa e interna. É igual aquela esposa que diz que o marido dela é uma bênção, querendo dizer que ele é um desgraçado. Não, ele é uma bênção, aquele homem é uma bênção na minha vida. Deus sabe o que está dentro daquele coração, né? Deus sabe o que está dentro, né? Quando aquela mãe tem aquela raiva do filho, chama ele de abençoado. Deus sabe que não era isso que ela queria dizer, era outra coisa. Deus sabe o que está dentro de nós. Nós temos sido, meus irmãos, capazes de dizer como Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Estou disposto a seguir o meu mestre a qualquer custo, a qualquer sofrimento. Nós às vezes pensamos que a fidelidade a Cristo deve estar relacionada a coisas muito distantes de nós, como grandes perseguições, como acontece na Síria, como acontece em países árabes, como acontece em vários lugares do mundo. Mas muitas vezes nós somos desafiados, nós somos tentados à infidelidade em outras batalhas e não nessas. E nós caímos. Somos tentados a sermos infiéis a Deus em várias áreas de nossa vida e infiéis ao Evangelho, nos envergonharmos do Evangelho em várias áreas de nossa vida e na forma que nós procedemos. Podemos dizer como Paulo: não me envergonho do Evangelho. A cruz de Cristo era um contraste, de fato, com o poder de Roma. De fato, isso está posto por Paulo diante de nós. Jesus, um homem judeu, não era rico, não era um homem poderoso em termos econômicos, financeiros, políticos, um homem que tinha uma casinha em Cafarnaum, um homem que era sustentado pelos seus seguidores, as mulheres o ajudavam, os discípulos caminhavam com ele. Era um homem que não tinha nem um jumento para andar, ele tinha que pegar emprestado quando precisava. Ele não tinha nenhum lugar para fazer uma ceia com os discípulos, ele tinha que pedir a alguém emprestado também. Então, essa era a realidade de Jesus. Então, humanamente falando, Jesus era fraco. Jesus não era nada diante do grande poder, do grande império romano, as pernas de ferro da grande estátua que Nabucodonosor viu. Dos grandes Césares, quem era Cristo diante dos grandes Césares ou dos grandes reis filiados ao imperador? A cruz era um sinônimo de fraqueza. Havia um contraste grande, em termos humanos, entre a cruz onde morria um malfeitor, um ser amaldiçoado, diante de Roma, que leva esses malfeitores para a morte.
Jesus sobe o Gólgota, o Monte da Caveira, com o patíbulo nos seus ombros. Não consegue, precisa da ajuda de um homem. Lá ele é torturado. Os seus braços são presos por cravos. Ele é suspenso, nu, diante de toda aquela população. É um grande vexame. Como este ser pode ter algum poder contra Roma? Como esta figura enfraquecida, desfigurada, despida, com sede, morrendo, abandonado pelos seus seguidores, pode ter algum poder contra Roma? Humanamente falando, irmãos, não há sentido nisso. Não há sentido. Roma está matando Cristo. Os judeus estão matando Cristo. Os nossos pecados estão matando Cristo. É fraqueza diante dos olhos. É loucura na mensagem da cruz. O evangelho é loucura para aqueles que perecem e sabedoria de Deus para aqueles que creem no poder de Deus para a salvação. A cruz não é sinônimo de fraqueza. A cruz é sinônimo de poder. A morte de Jesus na cruz, sob o poder dos romanos, poderia ser para alguns um sinônimo de fraqueza do cristianismo, mas Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A morte de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquilo que parece insignificante, aquilo que parece não ter poder algum e parece estar sendo vencido, na verdade é grande vitória. É isso que nos leva também a entender, porque nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque o que para nós pode parecer grande perda e derrota é grande vitória aos olhos de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 8, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Ele vai dizer que nós somos levados à morte todos os dias, como animal para o matadouro. Então, sim, meus irmãos, nós podemos estar em grandes sofrimentos. Sim, meus irmãos, nós podemos estar em grandes apuros nessa vida. Sim, meus irmãos, mas nada disso é sinônimo de derrota para nós. A nossa fraqueza é fortaleza em Deus. Paulo ensina assim, por causa da mensagem da cruz. O escândalo da cruz nos mostra que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A cruz é escandalosa. A mensagem da cruz, em termos humanos, sem a operação do Espírito, é algo sem sentido. Quantos de vocês, antes de crer em Cristo como Salvador, já ouviram tantas vezes sobre a morte de Jesus na cruz e não deram a mínima atenção a isso? Mas certo dia, o Senhor invadiu a sua mente, as suas afeições, o seu coração, e arrastou você para Ele, puxou você para Ele e o tornou justo em Jesus. Você entendeu, por obra do Espírito Santo. Paulo também nos dá uma outra instrução aqui, além de dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui não é uma definição do Evangelho, mas é uma demonstração do que o Evangelho faz. Ele diz, primeiro, do judeu e também do grego. Grego aqui é um sinônimo para todos os povos que não são judeus. O texto aqui vai nos mostrar que sim, Deus tem um plano estabelecido para a sua igreja, para o seu povo. Isso inclui os judeus e os gentios. E Deus deseja salvar os judeus e os gentios. E Deus traz a salvação ao mundo através do povo judeu. O povo judeu tem uma importância enorme na história da salvação. E nós não podemos desprezar isso. Embora a teologia reformada entenda que Deus tenha somente um povo e não dois povos, mas nós não podemos desprezar que Deus usou poderosamente os judeus para trazer a salvação ao mundo. Por isso que Paulo diz que a salvação é o poder de Deus, primeiro para o judeu e também para o gentio, também para o grego. Os judeus precisam crer em Jesus para serem salvos. Não há outra forma de salvação para o judeu. Um judeu não pode ser salvo pela lei, ele não pode ser salvo por frequentar a sinagoga, ele não pode ser salvo por guardar todos os costumes do seu povo, de costumes estéticos a costumes religiosos. Nada disso vai salvar um judeu. Somente outro judeu pode salvá-lo, Jesus. Um judeu precisa crer para ser salvo.
E nós precisamos orar pela salvação dos judeus. Precisamos orar pela salvação do povo de Israel. Precisamos enviar missionários para Israel, para que preguem o evangelho e judeus sejam salvos no nome de Jesus. Vamos para o versículo 17. O texto nos diz aqui: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Há um contraste que Paulo faz no versículo 17 e 18. No 17 ele diz que a justiça de Deus se revela no evangelho, e no versículo 18 ele diz que a ira de Deus se revela no céu. Então, há duas revelações aqui, né? A revelação especial no evangelho e a revelação geral da ira de Deus na criação. Hoje nós vamos ficar com o versículo 17. Aqui, como nós vimos anteriormente, justiça de Deus deve ser entendido como, em primeiro lugar, Deus é reto, Deus é santo, Deus é justo, em Deus não há nenhum desvio moral. Essa é a primeira instância do conceito de justiça de Deus. A segunda coisa é, para que um ser humano tenha comunhão com Deus, é preciso que esse ser humano seja justo. Nenhum ser humano imerso em injustiça terá comunhão com Deus. Se você entende isso, você entende o peso disso sobre você. Porque nem eu, nem você, em nós mesmos, temos nenhuma condição de termos comunhão com Deus, visto que nós somos injustos por natureza. Somos desviados da santidade de Deus por natureza. O salmista diz que somos pecadores desde a concepção. Não precisamos fazer nada para sermos condenados ao inferno. Nós já nascemos condenados. Porque a nossa natureza é inimiga de Deus. Então, como o ser humano pode ter comunhão com Deus? Como o ser humano pode ter uma vida transformada por Deus? É o conceito que Paulo trabalha aqui na segunda instância. De Deus tornar o injusto justo. Justificando esse injusto. Charles Spurgeon, certa vez, contou uma história. Um homem estava diante de uma grande barragem. Uma parede imensa. A barragem já estava sangrando. E ele estava a poucos metros daquela barragem. Aquela barragem se rompe, quebra. E toda aquela água vem furiosa e rapidamente se direciona àquele ser humano. Este é o retrato de um pecador e da ira de Deus em busca dele. Para onde ele vai? Qual é a saída? Não dá tempo. Toda aquela água vem para engoli-lo, para destruí-lo absolutamente, para eliminá-lo. A pressão e a velocidade que ela vem em direção àquela criatura não dá tempo nem de ele pensar. Ele pode até tentar correr, mas não há como se salvar, porque toda aquela água vem em direção a ele, julgando-o, para matá-lo, para julgá-lo. Então, Spurgeon diz que a pouquíssimos metros daquele homem, o chão se abre. Uma rachadura se transforma num grande abismo entre o homem e a água que se rompeu na barragem. E aquele buraco engole toda a água da barragem. Aquele buraco toma sobre si toda a água furiosa da barragem.
Quem fez isso foi Jesus. A ira de Deus que era direcionada a nós, ele tomou sobre si. Por isso que ele se angustiou. Por isso que ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Este foi o cálice que Jesus bebeu. Jesus não estava com medo da morte. Jesus não estava com medo das chicotadas. Jesus não estava com medo dos cravos. Jesus não estava com medo de ser abandonado pelos discípulos. Ele disse certa vez: se eu rogasse ao Pai, ele mandaria legiões de anjos. Eles me livrariam. Uma legião no Império Romano tinha entre 6 e 7 mil soldados. Ele não tinha medo de nada disso. O que aterrorizava Jesus na sua angústia, no Getsêmani, era receber sobre si a ira do Pai. Sobre todos os pecadores. Sobre todos os pecados dos pecadores que ele iria salvar. Pecados que eles ainda iriam cometer. E que para nós são pecados passados, presentes e futuros. Todos os nossos pecados estavam postos sobre Jesus. Agora pensem que não é todos os nossos pecados da primeira igreja de Caruaru apenas. São de todos aqueles que foram salvos em toda a história, no passado, que estão sendo no presente e que serão salvos ainda no futuro, antes do Senhor voltar. Todos os pecados dessas criaturas estavam sendo depositadas em Cristo. E não apenas isso. A ira de Deus estava sendo direcionada também para o seu filho amado. Lembre-se do testemunho do Pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita felicidade nele, muito prazer nele. Esse foi o testemunho do Pai pelo seu filho. O Pai amava e ama o seu filho profundamente. Não há como medir, não há como testar o amor do Pai pelo Filho. O amor de Deus Pai por Jesus é profundo, imenso, infinito, imensurável. Mesmo assim, Cristo experimenta o abandono do seu Pai. Ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, e tu me desamparaste. O Pai afasta-se do Filho para que nós fôssemos justificados. O Pai afasta-se do Filho para que nós fôssemos aproximados e adotados como filhos. Você tem noção do que é isso? Você é compungido, a sua alma se treme diante dessa verdade. A sua alma se constrange diante disso, porque Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. Nos constrange. Agora, observe, Cristo recebendo todo esse julgamento por você. Quem é você? Quem é você para merecer isso? Quem é você para merecer que o Pai rejeite o Filho por um momento? Quem é você? O que há em você que faça o Pai voltar os olhos santos, justos, eternos e bondosos para você? Não há nada em mim, nem em você. Nós somos um nada, absolutamente, diante da santidade de Deus. Ele não precisa de mim nem de você. Não precisa do meu amor nem do seu. Não precisa da minha adoração nem da sua adoração. Ele não precisa de nós. O que somos nós? Sim, a Bíblia diz o que somos nós. Somos o seu povo escolhido e amado. Porque ele disse na eternidade: eu irei amá-los. Eu resolvo amá-los. E darei o meu filho. E o filho disse: Pai, eu darei a minha vida por eles. Darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Essa é a justificação. Enquanto a Bíblia diz isso, muitos de nós ficam brincando de crente. Ficam brincando de evangélico.
ficam achando que ser crente é ir para a marcha para Jesus. Ficam achando que ser crente é ir para um evento, é botar um adesivo no carro. Botar um adesivo no carro, Jesus salva, não torna você crente. Ouça, me dirijo a você que frequenta a igreja. Você sabe que o seu coração não é de Cristo ainda. Você sabe que os seus compromissos estão relacionados aos seus desejos pecaminosos. Sabe que Ele não é Senhor de sua vida. Você sabe que quando você canta a Ele, isso não é um canto da alma, é um canto dos lábios apenas. Ouça, você é pecador. Ouça, a ira de Deus te alcançará. Mas há uma porta. Jesus é a porta. Há salvação, há livramento. Jesus é o livramento. Jesus é a vida. Ele é o caminho. Ele é a bondade de Deus encarnada para os homens. Jesus não diz assim a você: olhe para a igreja. Jesus não diz a você: olhe para um pastor. Jesus não diz a você: olhe para a denominação. Jesus não diz a você: olhe para os grandes pregadores da internet. Jesus diz a você: olhe para mim. Para mim. Põe os seus olhos em mim. E se você não consegue pôr os seus olhos em mim, eu abrirei os seus olhos. Efatá. Abre-se, abre-se. Olhe para Cristo apenas, pecador. Se você está vendado, morto, inerte e não consegue reagir à mensagem do Evangelho, ouça a voz de Cristo na porta da tumba, dizendo: saia da morte, viva, receba a vida em mim, porque eu sou a própria vida. Eu sou a própria ressurreição. Ouça, você que é filho de crente, adolescente, jovem, filho de crente, os pais são membros dessa igreja. Ser filho de crente não muda o estado da sua alma. Ser filho de crente não torna você digno de Deus. Ser filho de crente não garante tua salvação. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa render-se aos pés de Jesus. E hoje é a convocação de Cristo para a sua alma, para a transformação da sua história absolutamente. A sua vida não será melhor vivida se você a desfrutar nos prazeres do mundo e depois voltar à casa de Deus quando tiver mais idade. Não, a sua vida deve ser melhor vivida a partir da transformação dela na caminhada com Cristo. Talvez você só venha para a igreja por causa dos seus pais. Talvez você só venha para a igreja para agradá-los, ou até a contragosto. Talvez você tenha vindo para a igreja até a pulso, porque seus pais dizem: você vai. Mas dê graças a Deus pela vida dos seus pais, porque mesmo a pulso, Deus fala com você. Creia no Evangelho, creia em Jesus. Ele é o único salvador de tua alma perdida. Ele é o único que pode mudar o status da tua eternidade. Somente em Jesus a salvação, em nenhum outro a possibilidade disso acontecer. Você não sabe, você não tem ideia do que ele passou. Você não tem ideia do quanto ele sofreu. O sofrimento não estava nos cravos, nem na coroa de espinhos, nem nas chicotadas. Era um sofrimento físico e passageiro. O maior sofrimento era a penalidade da ira de Deus sobre Cristo. Você já se sentiu alguma vez castigado por Deus? E quando você se sentiu castigado por Deus, você sentiu alguma coisa assim que fez com que você se auto-justificasse?
Você entendia que aquilo era um castigo, mas ao mesmo tempo você entendia que você não era merecedor desse castigo. Você não devia estar passando por isso. O que eu fiz para passar por isso? Você ficou impactado com algo chocante que veio contra você e você entende que aquilo era um castigo de Deus para você. Agora veja bem, você é um pecador e você ficou assim. Imagina Jesus, sem nenhum pecado, nenhum, nem mental, nem nenhuma ação, nem nenhuma fala pecaminosa, nunca em toda a sua vida, em toda a eternidade, nunca nenhum pecado. Imagine ele recebendo toda a punição de Deus. Veja o que Romanos 3:26 nos diz. Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Creia, pecador. Creia em Jesus hoje. Creia no seu coração e professe com a sua boca: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti como meu Salvador. Porque Ele é o teu justificador. Lá no capítulo 1, no verso 17, nós ainda lemos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, está escrito: o justo viverá pela fé. De fé em fé tem a ver com a nossa caminhada agora. Deus coloca sobre nós o crédito da salvação de Cristo, a obra de Cristo. Deus nos justifica. E essa justificação deve ser ocorrida por meio da fé. A fé é um instrumento pelo qual nós recebemos a justificação. É preciso que tenhamos fé para recebermos isso de Deus. Mas é preciso que essa fé continue a se exercitar depois que ela recebe a justificação. Não mais para que ela seja salva, ela já está salva. Mas agora ela persevera nessa verdade do Evangelho. Por isso que Paulo diz: de fé em fé, o justo viverá pela fé. Esta fé que ele teve, que o levou à verdade e à justificação, é a fé que vai levá-lo até o estado de glorificação. Ele vai viver em obediência a Deus agora, de fé em fé. Então não tem nada a ver de comprar um negócio sem dinheiro e dizer que Deus vai mandar porque o justo viverá pela fé. Eu vou comprar aqui porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu não vou ter, não. Vou passar um cheque sem fundo aqui, porque o justo viverá pela fé. Tem a ver com o nosso compromisso com o Evangelho. Você está comprometido até onde com o Evangelho? Até onde? O justo que vive por fé não é uma pessoa irresponsável, não é uma pessoa inconsequente, que deposita na conta de Deus suas irresponsabilidades. O justo que vive pela fé é um mordomo, é um administrador de tudo que Deus lhe deu. Tudo que você tem, Deus lhe deu. E é dele. Pertence a ele. Mas será que você tem vivido como se tudo pertencesse a você? Será que você tem gerido como se tudo fosse de fato seu e não de Deus? Porque você tem afirmado assim: mas Deus não precisa. Mas é dele. Pertence a ele. E quem diz como tem que ser usado é ele, que é o dono. Não é você. Você é um mordomo, é um administrador. Cabe a nós viver de fé em fé, em obediência. Essa fé não é desobediente. Essa fé é sujeita a Deus. Quando Abraão é tornado justo ou justificado por Deus, é por causa da sua obediência. É porque ele obedece ao Senhor, seu Deus.
A vida de fé, meus irmãos, é uma vida comprometida com os ensinos de Deus. Não podemos conquistar a salvação, somente Cristo a pode conquistar por nós, mas nós devemos fidelidade a Deus. Ninguém testemunhará uma vida transformada por Jesus sem uma mudança de comportamento. A vida que testemunha a mudança que ocorre dentro de mim tem que mudar a sua forma de viver. O Evangelho muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de encararmos as coisas, muda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Se nós temos uma relação saudável com Deus, tudo fora disso será mudado também. Não há como termos uma vida saudável com Deus e uma vida cheia de desequilíbrios em outras áreas. É claro que alguns desequilíbrios surgem sem a nossa concordância. Somos alcançados. É claro que, para servir a Deus, nós muitas vezes pagaremos um preço. Sim. Podemos sofrer muito por obedecermos a Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que amar mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Não é digno. O que dizer de muitos jovens islâmicos que têm crido em Cristo, mas sabem que se declararem publicamente serão mortos? Muitas mulheres muçulmanas que têm crido em Cristo sabem que serão mortas, ou no mínimo abandonadas. Nós não temos perseguição, irmãos, no Brasil. Isso aí que acontece aqui e acolá pontualmente. É só um demônio ou outro ciscando para o lado da igreja. Mas perseguição mesmo não é não. Nós não sabemos o que é a nossa casa ser invadida no meio da noite. Os filhos serem levados. A esposa ser levada. A família sendo separada. Nós não sabemos o que é estarmos num paredão de execução. Nós não sabemos o que é isso. Graças a Deus. Deus é muito bom com o Brasil. Nós não sabemos o que é isso. Esses irmãos têm servido a Deus com tanta fidelidade. Há algum tempo vi o testemunho de uma mulher que teve seu esposo preso, arrancado de casa, pastor indiano, e morto, assassinado, por servir a Cristo. Então se perguntou àquela irmã: o que a irmã pede como motivo de oração para a igreja no Brasil? Ela disse: orem por nós, para que nós continuemos testemunhando de Cristo. Para que Deus nos dê graça para sermos. Percebe o motivo de oração dela? Como nós somos fúteis. A gente fica orando para trocar de carro, né? A gente fica orando para trocar o celular. Enquanto o povo está orando lá no meio do mundo para testemunhar de Cristo com mais poder. Para ser fiel a Deus no meio das grandes provas e tribulações. Não é que seja errado orarmos pedindo a Deus algumas coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que estas coisas rasas têm governado a nossa vida, irmãos. Tem governado a nossa vida. O justo que vive pela fé sabe quem é o seu Deus. Vamos lá, mais uma aplicação. O que ocupa sua mente na maioria do dia? O que ocupa sua mente na maioria do dia? Mas, pastor, são tantas coisas, tantas ocupações, trabalho, tanta coisa. Certo. Ok.
Abra sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Será que é possível fazermos alguma coisa durante o dia que o Senhor não esteja lá também? Não, não é possível. Podemos fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer atividade. O Senhor está ocupando o nosso pensamento ao mesmo tempo. Qualquer coisa. Mas isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Ele tem ocupado a nossa mente. Se ele tem ocupado a nossa mente, ele nos guiará em todas as coisas, inclusive em todas as tarefas profissionais, domésticas, espirituais. O justo vive pela fé, com a fé o direcionando. Fé é também conhecimento de Deus. O justo viverá por fé, e essa fé não é uma crença cega, é um compromisso. Ele foi trazido por Deus, convertido por Deus, justificado por Deus, e agora ele vive para Deus. Para Deus. O sentido da sua vida é viver para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse é o sentido da sua vida, viver para Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, você pode conquistar tantas coisas aqui. Você pode ser tão inteligente. Você pode ter muita inteligência comercial. Você pode ser uma pessoa que tem uma inteligência muito generalizada, você entende de várias áreas e tem capacidade de conversar sobre muitas coisas. Você pode ir muito alto, você pode conquistar muitas coisas, mas se você não tem Cristo governando sua vida, você é um completo fracassado. Você perdeu tudo. Se você conquistou todas as coisas e Deus deu todos os bens possíveis aos seus filhos, mas se você não viveu com Cristo, você perdeu tudo. Você é um grande perdedor se Cristo não está governando a sua vida. Não despreze Cristo. Não despreze Cristo. Porque horrível coisa é ser desprezado por Cristo. Jesus disse isso, que aquele que o negar, ele também o negará. Horrível coisa é ouvir dos lábios do Mestre: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não sei quem você é. Mas, Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu curei enfermos no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. Não sei quem você é. Você não tem parte comigo. Não conheço você. Horrível e dura coisa será o dia do juízo. Por isso hoje eu digo a você: não durma hoje sem confessar a Cristo como seu Salvador. Não durma hoje sem selar um compromisso com Cristo. Dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Salvador. E eu dedico a minha vida a Ti. Eu sou fraco, eu preciso da Tua graça. Me sustente, me oriente, me ajude. Eu preciso de Ti. Eu não sei como fazer, nem por onde ir, mas eu sei que Tu és o meu guia. Eu sei que Tu és o meu Senhor, e que o Senhor é meu mestre, e que o Senhor me dirá como fazer. E Ele fará. Ele fará. Ele fará. Repito e torno a dizer o que disse anteriormente. Se você é filho de crente, você está aqui.
Você precisa crer em Jesus. Precisa crer. Seus pais e a fé deles não vai salvar você. Talvez a oração deles por você tenha sido o motivo pelo qual Deus tem derramado tantas bênçãos sobre sua vida. Mas a oração deles por você também não pode salvar você. Só Jesus pode salvar você. Creia em Jesus. Agarre-se a Jesus. A minha oração é que, mesmo quando você dormir hoje, você escute essa frase até acordar de manhã. Creia em Jesus. Eu não quero dormir hoje sem dizer isso a você. Creia em Jesus. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã com você. Eu não quero que mal nenhum aconteça a você. Mas eu quero ter dito a você: só Jesus pode mudar a sua vida e pode salvá-lo e justificá-lo dos seus pecados. Aos pais, ore pelos seus filhos, para que Deus salve. Chore diante de Deus pelos seus filhos. Derrame sua alma diante do Senhor. Senhor, salve meus filhos, livre-os da condenação e da ira. Tenha misericórdia deles. Ó Senhor, faça deles melhores cristãos do que eu sou. Faça com que eles sejam mais fiéis ao Senhor do que eu sou. Façam com que eles sejam mais piedosos do que o que eu sou. Tenha misericórdia, porque talvez eu mesmo não seja o melhor exemplo para eles, mas tu és o melhor exemplo para os meus filhos. Salve meus filhos. Chore por isso até o último dia. Se agarre nas promessas de Deus. Vamos orar. Grande é a tua obra de salvação, Senhor. Grande é a tua misericórdia. Grande é a tua graça. Grande é o teu poder. Eu quero orar nesse momento por aqueles que não têm Jesus como Salvador de suas vidas e possivelmente estejam aqui. Que esta mensagem penetre seus corações, Senhor. Essa mensagem penetre profundamente nas suas almas. Meu Deus, converte-os a Ti. Eu oro pelos filhos dos meus irmãos que estão desviados da fé. São muitos, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia dos teus servos que têm orado diariamente por seus filhos, suplicando que o Senhor os salve, que o Senhor os transforme, que o Senhor os convença do seu pecado, os constranja do seu estado de queda. Eu oro por meus irmãos que têm sofrido, lamentado e chorado pelo desvio da fé dos seus filhos. Ajude-os, console-os, Senhor. E traga esses filhos, Senhor. Nós oramos, sabemos que Tu és o Deus da salvação e soberano. Sabemos que o Senhor tem os seus planos, mas nós não sabemos os Teus planos ocultos, por isso nós oramos. Traz, Senhor, esses que estão afastados. Ó Senhor, nós pedimos ao Senhor, suplicamos, que a nossa fé seja não fingida, que ela seja verdadeira. Que a nossa fé, Senhor, seja cheia de arrependimento, cheia de constrangimento pelo que somos, mas também cheia de gratidão pelo que Tu és, pela Tua obra, pela Tua graça sobre nós. Ó Senhor, nós somos seres fracos, somos seres pequenos e limitados. Tu és grande, forte e poderoso para salvar. Contigo está a salvação. Somente o Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer, inclusive a nossa própria transformação. Torna-nos crentes mais fervorosos, Senhor. Torna-nos crentes mais comprometidos com a Tua palavra, Senhor. Mais comprometidos com a oração, com a vida piedosa. Que o Senhor ocupe o nosso pensamento. Perdoa-nos porque nós nos evadimos da piedade quando ocupamos os nossos pensamentos com coisas tão fúteis e desviadas da verdade. Que todos os nossos afazeres, que todo o nosso lazer, que todo o nosso descanso seja regado por Tua graça. E que em cada momento de prazer legítimo que o Senhor nos concede, possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Que desfrutemos dessas bênçãos, Senhor, mas com o coração cheio da convicção de que vem de tua mão e de que tu és melhor do que as bênçãos. Tu és mais precioso do que qualquer coisa que o Senhor possa nos dar. Tenha misericórdia de nossa igreja, Senhor. Converte-nos a ti, seremos convertidos. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Converte pecadores. Muda a vida. Restaura casamentos despedaçados, arrasados, cheios de desentendimentos e discórdias e problemas e iras e brigas e gritos. Senhor, restaura profundamente. Nós precisamos de tua graça para vivermos e para crescermos. Ó Senhor, abençoe esta cidade com salvação. Tire essas pessoas viciadas, Senhor, das ruas. Que eles sejam alcançados pelo Evangelho. Que nós possamos sermos instrumentos para isso. Ó Senhor, essas pessoas abandonadas em asilos, tenha misericórdia, Senhor. Que conheçam o Evangelho da graça. Que nós sejamos instrumentos para isso. Ó Senhor, aqueles que estão mergulhados na imoralidade, cegos, dominados, governados pela carne e por Satanás. Salva-os, Senhor. Eu oro, Senhor, pela salvação de traficantes de drogas, salvação de viciados, salvação de prostitutas, de adúlteros, de adúlteras, de alcoólicos. Senhor, muda a vida dessas pessoas. O teu evangelho é poderoso, somente ele pode fazer isso. Programas sociais e políticos podem transformar o exterior do homem, mas somente o Evangelho pode mudar o coração. Senhor, entra nessas vidas e transforma-as. Que eles ouçam o poder da palavra, que eles vejam o poder da palavra, que eles sintam o poder da palavra e que sejam transformados por esse poder. Ó Deus, levanta-nos como baluartes que anunciam o teu Evangelho e que não se envergonham dele. Ó Senhor, que em cada lugar que estejamos, o Senhor nos dê oportunidades de dizermos que o Senhor é o Salvador. Seja no mercado, num trabalho, numa repartição, na rua, num supermercado, onde quer que nós estejamos, que o nosso respirar seja movido a dizer a todos em qualquer lugar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Ó Senhor, desperta a tua igreja para pregar o teu evangelho. Desperta os crentes para testemunharem da tua graça. Tira-nos, Senhor, da letargia espiritual. Senhor, mostra-nos que a proclamação do Evangelho é fidelidade ao Senhor. Ó Deus, levanta pregadores. Senhor, aviva a tua igreja por meio da pregação. Senhor, abençoe os púlpitos das igrejas na nossa cidade. Levante homens comprometidos com a tua palavra, estudiosos, comprometidos com o texto sagrado, mas também cheios do poder do Espírito Santo, da coragem vinda de Deus para falar o que o Senhor quer. Ó Senhor, levante presbíteros, diáconos, pessoas comprometidas com o Senhor, mulheres para servirem na tua casa, com fidelidade, ajudando jovens mulheres também. Levante pessoas com comprometimento enorme com o Evangelho para educarem crianças nas santas palavras de Jesus. Abençoe, Senhor, o departamento infantil de nossa igreja, que ele seja um poderoso instrumento para a conversão de crianças. Abençoe, Senhor, o trabalho com jovens de nossa igreja, os professores que ensinam a crianças e jovens na nossa igreja, que sejam eles instrumentos do teu reino, para a glória do teu nome, que sejam eles pessoas importantes para impactar vidas pelo teu evangelho. Senhor, tenha misericórdia e abençoe os nossos campos missionários, todos eles, todos os trabalhos de plantação, que eles sejam também instrumentos nas tuas mãos para a salvação de almas. E pedimos isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.